Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal para esse último estudo da série Oração, né? Curta, comente, compartilhe a nossa publicação com as outras pessoas, para que o nosso Senhor ele venha trazer mais esclarecimento à mentalidade do povo de Deus e alcançar, quem sabe, aqueles que estão lá fora e trazê-los para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você perdeu porventura o primeiro vídeo e o segundo vídeo, nós iremos deixar aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo, caso você esteja assistindo aí pelo YouTube, né? Nós iremos deixar logo aqui abaixo os links dos outros dois vídeos onde nós falamos acerca da oração. Clique lá e também seja abençoado com isso, ok? No nosso primeiro estudo nós falamos o que é a oração. Por que a oração ela é importante? E por que orar se Deus já sabe de tudo? E quais os benefícios da oração? No estudo de número 2 nós falamos quais são os tipos de oração na Bíblia Sagrada e quanto tempo eu devo orar, tá? Então esses são os conteúdos aí que nós disponibilizamos aí nos dois vídeos onde nós falamos acerca da oração. Bem, nesse último vídeo dessa série nós iremos tentar responder mais uma pergunta: como devemos orar? Ou quem sabe você deve estar perguntando: como é que eu devo orar? Gente, é muito simples responder essa pergunta, mas para quem ainda não sabe é um pouco difícil, né? Mas para quem já, digamos assim, já está há algum tempo aí na graça ou na presença de nosso Senhor, certamente sabe responder de cor salteado como devemos orar. Bem, gente, como devemos orar? A Bíblia ensina que as nossas orações, elas devem ser o quê? Elas devem ser dirigidas a Deus. Por que a nossa oração ela deve ser dirigida única e exclusivamente a Deus? Nesse caso, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Por quê? Porque Deus, ele é o grande eu sou. Não existe ninguém semelhante ao Senhor, né? É Deus que conhece todas as coisas. Antes do homem vir ao mundo, Deus já sabe de tudo. E depois que o homem parte dessa vida para outra, Deus ele continua sabendo de todas as coisas. Então Deus é o único que tem na palma da sua mão a vida do homem, né? E vejamos aí o que nos diz no Salmo 65, versículo 2. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens, né? Então, até mesmo aqueles que dizem que não acreditam em Deus no momento da dor, certamente chamam pelo nome de Deus. Então as nossas orações elas devem ser dirigidas não ao homem, não aos anjos, não às imagens, não a fulano, beltrano, não. As nossas orações elas devem ser dirigidas única e exclusivamente a Deus. Como devo orar? Em nome de quem que eu devo orar, né? Nós devemos orar em nome de Jesus, né? Nós devemos orar no nome do Senhor Jesus. Olha o que vai nos dizer em João 16, versículo de número 24. Até agora vocês pediram nada em meu nome. Olha o que Jesus vai dizer: peçam e receberão, para que a alegria de vocês sejam completa, melhor dizendo. Então nós devemos orar em nome de quem? Nós devemos orar em o nome do Senhor Jesus. Por que orar no nome do Senhor Jesus? Porque Jesus ele é o mediador entre nós e o nosso Deus. Não existe ninguém, né, que tenha esse poder, que seja capaz de exercer essa função que o nosso Senhor exerce, que é ser mediador entre nós e o nosso Pai que está no céu. Bem, nossas orações elas devem ser dirigidas a Deus em nome de Jesus. Como devemos orar? Gente, nós devemos orar com fé,
Conforme o relato de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, a palavra do Senhor ela vai nos dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, é impossível alguém se aproximar de Deus sendo que não tenha fé nele. É impossível isso acontecer, ok? Então, nós devemos orar com fé no nosso Deus, com fé no nosso Senhor. E não somente porque Ele vai nos ouvir. Não, porque quando nós temos fé, automaticamente nós já estamos agradando o Senhor nosso Deus. As recompensas elas virão posterior a isso, ok? Como devemos orar? Devemos orar pelos motivos certos, com o coração reto e sem segunda as intenções, tá? Nós podemos ver isso no livro de Tiago, capítulo de número 4 e versículo de número 3. Quando pedem, não recebem. Por que não recebem? Pois pedem por motivos errados para gastar nos seus prazeres. Olha, isso é muito sério, tá? Quando nós pedimos alguma coisa a Deus para muitas vezes querer se aparecer, né? Pedimos muitas das vezes algumas coisas para mostrar para outras pessoas que somos os bons, somos os tais, né? Às vezes nós pedimos alguma coisa para o Senhor nosso Deus para gastar nos prazeres, para gastar nas prostituições, nos vícios. Olha, certamente o nosso Deus ele não vai atender quando nós fazemos essas orações e que isso há de intenção de errado no nosso coração. Certamente o nosso Deus ele já está vendo e certamente o nosso Deus ele não vai nos atender. Então quando nós vamos orar, nós devemos orar não pelos motivos errados, tá? Nós devemos orar pelos motivos certos, ok? Pense bem nisso. Quando nós abrimos a nossa boca, Deus vê as nossas palavras. Só que Deus está nos julgando segundo a intenção do que se passa dentro do nosso coração, ok? Como devemos orar? Devemos orar e a nossa oração ela deve ser breve, ou seja, deve ser aquela oração breve. Por que a nossa oração ela deve ser breve? Não estou dizendo que nós não devemos orar continuamente, mas a nossa oração ela deve ser breve. E isso nos arremete àquela ideia de que o nosso Senhor ele nos falou, né? Às vezes, quando a oração ela se torna uma coisa repetitiva, né? E quando essa mesma oração ela se torna, digamos assim, uma coisa religiosa, né? Então nós devemos ser breves naquilo. Por exemplo, nós iremos orar: Deus, muito obrigado pelo pão de cada dia, muito obrigado por tudo que nos destes. Senhor, eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Uma oração breve, certamente Deus está julgando a intenção do nosso coração. Agora existem pessoas, pessoal, que catam a oração do Pai Nosso. E é só a oração do Pai Nosso, só a oração do Pai Nosso. Tá, a oração Pai Nosso de manhã, Pai Nosso meio-dia, Pai Nosso à tarde, sabe? Gente, Jesus ele não deixou a oração do Pai Nosso para que nós venhamos a ficar repetindo a oração do Pai Nosso. Aquela oração ali, existem algumas interpretações ali, porque aquela oração é a oração modelo que o nosso Senhor, ele nos deixou, tá? Então, que a nossa oração ela seja breve e que ela não venha se tornar um rito religioso. A partir do momento que isso ocorre, certamente o nosso Deus, ele não vai se agradar dessas coisas, tá? Ok, pessoal? Então, como é que nós devemos orar? Só assim? Não. Nós devemos orar de forma individualmente ou em secreto. Você entendeu? Nós devemos orar individualmente, ou seja, como assim? Às vezes quando eu estou sozinho, mas eu estou no meio da multidão, por exemplo, quero levantar uma oração a Deus, somente no meu pensamento eu oro a Deus.
estou no meio da multidão, mas estou em oração e ao mesmo tempo em secreto, ok? Quando nós estamos orando ao Senhor nosso Deus, nós estamos ali falando às vezes de baixinho com o nosso Pai que está nos céus, e certamente o nosso Deus ele está a nos escutar. Também tem a outra oração, que é a oração em público e a oração na comunidade. A oração em público quando você está no meio das pessoas e não no meio da comunidade. Às vezes está no meio das pessoas que não participam da mesma comunidade que você, e você ora e não tem problema nenhum, desde que você ore a Deus em o nome do Senhor Jesus. E tem as orações, aquelas que nós fazemos na casa do Senhor, juntamente com a comunidade de forma geral. Como devemos orar? A nossa oração ela deve seguir o modelo daquilo que o nosso Senhor deixou. Então, qual que é o modelo que o nosso Senhor nos deixou na oração do Pai Nosso? Lembra da oração do Pai Nosso? Desculpe. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, quando o nosso Senhor deixou essa oração, o nosso Senhor, ele deixou essa oração como modelo, tá? Ele deixou essa oração como modelo, não para a gente ficar, como eu já falei, repetindo essa oração, ok? O nosso Senhor ele deixou essa oração como modelo, por quê? Porque o que ele queria tentar nos dizer através dessa oração, que a nossa oração ela deve ser para glorificar a Deus. O nosso Senhor estava tentando nos dizer que a nossa oração ela deve ser para o crescimento do reino de Deus. A nossa oração ela deve ser feita para que a vontade de Deus ela seja feita, e a nossa oração ela deve ser feita para que as nossas necessidades básicas elas sejam atendidas, e a nossa oração ela deve ser feita para quê? Para o perdão e a proteção. Lembre-se que o perdão é só quando perdoamos, ok? É só quando perdoamos é que somos perdoados, ok? Quem tem Cristo no seu coração, não adianta. Se você vai orar e dizer, Deus me perdoe, depois eu perdoo outra pessoa, pode tirar seu cavalinho da chuva, que isso aí é antibíblico, ok? Então, gente, que nós vimos aqui? Que as nossas orações elas devem ser dirigidas a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa oração ela deve ser feita com fé e deve ser feita pelos motivos certos, devem ser breves, as nossas orações nós devemos evitar as repetições vãs, né? E elas devem ser feitas individualmente, ou em secreto, ou em público, ou no meio da comunidade. Lembre-se que em tudo isso, o objetivo da nossa oração é glorificar a Deus, promover o crescimento do reino de Deus. A nossa oração ela deve ser feita segundo a vontade de Deus, para que as nossas necessidades básicas sejam atendidas, e certamente através disso o perdão e a proteção também. Tá tudo certo até aqui? Tá dando de você entender alguma coisa porventura? Mas aí você deve me perguntar: existem condições para se obter vitória através da oração ou na oração? Existem algumas condições e infelizmente é impossível falar todas estas condições em um estudo tão breve como esse, tá bom? Mas existem sim. A primeira condição é a vontade de Deus. Não existe outra, né? Por onde nós começarmos a não ser essa, ok? Então a primeira condição aí é a vontade de Deus. Pois bem, olha o que vai nos dizer a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e o versículo de número 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, então é de acordo com
a sua vontade, tá? Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Deu para você compreender? Deu para você analisar isso comigo? Então, a primeira condição que nós encontramos aqui, sem dúvida alguma, para ter alguma coisa, algum benefício da parte do Senhor nosso Deus, é que aquilo que nós estamos pedindo seja feita de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Seja feito de acordo com a vontade de Deus. Então, qual que é o outro ponto ou a outra condição para se obter vitória através da oração? É a sinceridade das nossas palavras, é aquilo que nós falamos para o nosso Deus, conforme eu já falei no tópico passado, tá? No tópico que agora, oravante, nós acabamos de expressar para você. Deus, ele ouve as nossas palavras, mas ele sonda o que se passa dentro do nosso coração. Às vezes nós estamos dizendo papaizinho do meu coração, mas às vezes o nosso coração está muito distante do Senhor nosso Deus. Então nós temos que orar com sinceridade no nosso coração. É ser sincero, ou seja, é expressar para o Pai aquilo que está dentro de nós, aquilo que está no nosso coração. Vejamos o que nos diz o profeta Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Ou seja, todo aquele que busca a Deus através da oração acha a Deus. Acha a Deus, se buscar de todo o coração. E quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, a sinceridade do mesmo é evidente. Agora, se nós fizermos ao contrário disso, olha o que vai nos dizer em Jeremias, em Isaías 29:13. Assim diz, ou melhor, o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas pelos homens. Olha que coisa absurda. Olha que coisa absurda. O povo se aproximava de Deus somente com as suas palavras, somente com os seus lábios. O seu coração, todavia, estava distante do Senhor. Seu coração, todavia, estava distante do Eterno, tá? Então nós devemos rever, tá? Todas estas questões. Quando nós buscamos a Deus, o nosso coração está aplicado na busca pelo mesmo? Pense nisso, tá? Então, qual que é a outra condição aqui? A outra condição é que nós devemos orar com obediência à voz do Senhor nosso Deus. Quando nós oramos com obediência, nós devemos ter clareza, tá? Clareza que o Senhor nosso Deus, ele vai nos ouvir, vai nos atender, mas se formos em muitos casos obedientes à sua voz. 1 de João, capítulo 3, versículo 22 vai dizer: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. A pergunta é: você está obedecendo os mandamentos de Deus? Você está obedecendo a palavra de Deus? E não só isso, você está fazendo aquilo que lhe agrada? Pense nisso. Então, qual que é a outra condição aqui? A outra condição, ela é permanecer em Jesus, guardando as suas palavras. Isso aqui é muito mais forte, tá? A primeira aqui é orar de acordo com a vontade de Deus, com sinceridade, com obediência e permanecer aguardando as suas palavras ou a sua palavra. Olha o que Jesus vai dizer em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Perceberam aqui? Perceberam que há assim uma química, uma ligação aqui naquilo que o nosso Senhor está tentando nos colocar? Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ou seja,
Se você permanecer em Jesus, e não só isso, e se Jesus permanecer em você, então você vai pedir aquilo que você quiser, porque nesse caso você já não está mais vivendo a sua vida, você está vivendo a vida de Deus que está vivendo dentro de você. Você compreende isso? Então, se permanecermos em Jesus, guardando as suas palavras, pode pedir o que quiser, certamente será feito. Porque nesse caso, você vai estar totalmente envolvido já pela presença de Deus, e aí já não é mais você que vive, é Cristo que vive em você, ok? A oração ela é eficaz. A oração eficaz é aquela que é feita segundo a vontade de Deus. Esta é a única oração que ela é eficaz, tá? Porque nesse caso, a medida da nossa fé ela já tem sido experimentada diante do Senhor nosso Deus. A nossa oração, quando ela é feita de acordo com a vontade de Deus, ela será respondida no seu tempo certo. De quem é o tempo certo? O tempo de Deus. Só isso? Não. A nossa oração ela vai ser respondida segundo a vontade de Deus, no seu tempo e na maneira que Deus quiser, ok? Por que tem tudo isso? Por quê? Gente, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Nós temos a tendência de ficarmos soberbos a qualquer momento. Você entendeu? Então Deus é o único que sabe o melhor para nós. Nós não sabemos o dia do amanhã. O nosso Deus, ele sabe. Hoje nós estamos aqui, que é aquela maravilha, mas amanhã nós não sabemos, tá? Então é por isso que nós devemos sempre orar, pedindo a vontade de Deus, no tempo de Deus e da maneira de Deus. E também tem mais outra questão. E as orações não respondidas, hein? Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Seja sincero. Você já teve alguma oração que nunca foi respondida? Eu particularmente já tive um monte já de orações que não foram respondidas. E é impressionante que às vezes com o tempo a gente para e aí a gente vai analisar aquelas orações que não foram respondidas, né? Aí eu já parei para analisar essa questão, sabe? Aí eu vou analisar, esses dias eu estava analisando uma do tipo. Eu falei, rapaz, se eu fosse Deus, nem eu mesmo tinha me respondido. Você entendeu? Depois de muito tempo que a gente compreende o porquê que Deus não responde certas orações. Então tem muitas orações que elas não são respondidas. Por que elas não são respondidas? Porque às vezes não chegou o tempo de Deus. Por que as orações elas não são respondidas? Porque às vezes pode ser que haja pecados ocultos diante do nosso Deus. Por que às vezes as orações elas não são respondidas? Porque há o desprezo total pela palavra de Deus. E por que as orações elas não são respondidas? Porque existe uma inconstância na nossa vida espiritual. Nós devemos ser constantes na vida espiritual, na nossa vida espiritual diante do Senhor nosso Deus. Então, por que as orações elas não são respondidas às vezes? Porque às vezes aquilo que nós estamos pedindo não fazem parte dos planos de Deus para nós. Lembre-se, o teu caminho não é o caminho de Deus, os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os caminhos de Deus são muito mais perfeitos do que os nossos e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, você entendeu? Então é por isso, tá? Que às vezes as orações elas não são respondidas, porque às vezes não é o tempo, há um desprezo pela palavra, pecados ocultos e a inconstância espiritual, e às vezes aquilo que nós estamos pedindo não fazem parte dos planos de Deus para as nossas vidas. Existem orações na Bíblia que não foram respondidas? Existem sim. Existem orações na Bíblia que elas não foram respondidas. Por exemplo, a oração de Jesus no Getsêmani, quando ele orou 3 vezes ao Pai, ele não foi atendido. Dizia, Pai, se possível,
passa de mim esse cálice, né? Ele vai ali e faz a oração, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Em outra palavra, Jesus estava dizendo: Pai, se por favor, me livra aqui desse mal. Mas aí Deus, ele não pode ser contra a sua palavra, porque a própria palavra de Deus diz que Deus agradou moer a Cristo ali no jardim do Getsemane. Então Jesus, ele não teve a sua oração respondida. Por que Jesus não teve a sua oração não respondida? Por quê, minha gente? Porque não era o plano de Deus. O plano de Deus era que ele fosse até o fim. E graças a essa atitude maravilhosa que ele foi até o fim, é por isso que nós estamos falando desse estudo de hoje, ok? E Paulo? Por que Paulo ele não foi curado quando ele... Deus, cura-me desse espinho na carne. Até hoje existem muitas bíblicas, ou melhor, existem muitas brigas aí nas academias de teologia para saber se de fato o que seria isso, sabe? Se era de fato um espinho mesmo, ou era uma doença, até hoje ninguém sabe. Existem especulações, mas assim, alguém saber é isso, ninguém sabe perfeitamente. Mas Paulo, ele tinha algum problema que lhe incomodava, você pode ter certeza disso. E a palavra de Deus, ele diz que Paulo, Deus, me tira esse espinho da carne, cura-me, ó Deus. Mas ele não foi curado não, tá? Não, aquele problema de Paulo, ele não foi solucionado não. Por quê? Para que ele mais tarde ele não viesse a se ensoberbecer, tá? Ou seja, mais tarde ele não viesse a ficar uma pessoa arrogante, né? Então foi por isso que Paulo, ele ficou com aquele problema ali, ok? Então, o que nós enxergamos aqui? Que tanto o lance de Jesus e o lance de Paulo era a vontade de Deus que eles permanecessem naquilo que eles foram chamados. E provavelmente você deve estar orando: Deus, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso. A pergunta que eu faço para você é: a vontade de Deus é essa mesma? Fica aí, portanto, essa indagação para você e continue orando, e certamente o Senhor nosso Deus, ele tem muito mais para você, ok? Então nós vamos finalizando aqui esse terceiro e último vídeo dessa série aí. Então o que nós vimos hoje, minha gente? Nós vimos hoje o seguinte: como devemos orar, né? Nossas orações, elas devem ser dirigidas a Deus, em nome de Jesus, com fé, pelos motivos certos e breves, evitando vãs repetições, né? A nossa oração, ela deve ser individualmente ou em secreto, em público e na comunidade, tá? Seguir o exemplo de nosso Senhor quanto à oração do Pai Nosso, ok? E existem condições para se obter vitória através da oração, sim. A oração, ela deve ser feita de acordo com a vontade de Deus, com sinceridade, com obediência, e permanecer em Jesus aguardando a sua palavra, não nos esquecendo que a oração eficaz é aquela que nós fazemos de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus e da maneira que o Senhor nosso Deus quer. E as orações não respondidas, tá? Por que elas não são respondidas? Pelo fato de às vezes não ser o tempo de Deus, os pecados ocultos, desprezo à palavra de Deus, a inconstância e o que pedimos muitas das vezes deve não estar nos planos de Deus, tá? Então, com os exemplos de Jesus, o nosso Senhor, nós iremos finalizando isso, que existem sim orações que o nosso Deus não vai responder. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ok? Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.